seja bem-vindo ao canal Mensagem Preciosa, a mensagem do coração de Deus que veio ao meu coração e agora eu passo para o seu coração. O versículo de hoje está em Jó 42, que diz: Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Amém, né? Todo o propósito do Senhor vai ser cumprido na minha vida, na sua vida, em nossas vidas. E isso é para a honra e glória do próprio Deus. Ele determinou, Ele estabelece. O governo de tudo está com Ele e sobre Ele. Basta-nos como servos e servas que somos, cumprir, se dispor a ser usado pelo Senhor. É um privilégio ser usado pelo Senhor, para que possa cumprir, né, na vida de cada um os planos que Ele tem. Amém? Nós estamos falando sobre as mulheres da Bíblia, não é verdade? Mas aproveita, já deixa o seu like, compartilhe o vídeo, assista primeiro, né? Vê se você gosta, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito, tá? Dá o seu like e ative o sininho de notificação, caso o YouTube vai entender que você quer receber todos os vídeos que eu posto, então ele vai automaticamente enviar para você. Então o sininho, só tocar nele, vai aparecer lá várias opções, você coloca todas, tá certo? Então vamos começar com o texto bíblico que diz: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um certo homem chamado José, da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir a saudação, ouvir aquelas palavras, perturbou-se. O que significa isso? Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha que maravilha, achar graça diante de Deus. Eis que conceberá, dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor. Lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reino não terá fim, um reinado infinito. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com nenhum homem. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre vós, ou sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 a 35. Então, ente santo. Jesus é santo. É o único santo verdadeiro, santo de verdade. O ente santo que irá nascer será chamado Filho de Deus. E só para dar uma palhinha, a palavra de Deus nos ensina em 1 Pedro 15, também em Levítico 19, 2, nos ensina que nós temos que ser santos, como o Senhor é santo, como Jesus é santo. E a cada dia nós temos que buscar a nossa santidade, tirando de nossas vidas aquilo que não agrada ao Senhor. E um dia, certamente, teremos essa comunhão que Maria teve, para ser visitada pelo anjo, para ser chamada para ter um ministério tão maravilhoso de ser mãe, criar Jesus. Enfim, quem é Maria, né? Quem foi Maria? Maria significa Senhora Soberana. Ela era da tribo de Judá e estava prometida a José, ou seja, era sua noiva. Ela recebe a preciosa visita do anjo, como os lemos agora. Ele traz boas notícias, não só para Maria, as boas notícias é para o mundo, para nós todos. E a notícia é que ela ia ter um bebê, né? Mas Maria também era uma jovem temente ao Senhor. Ela foi agraciada, escolhida para ser mãe do Messias. E uma coisa interessante, tinha consequências para qualquer mulher que não fosse casada,
que aparecesse grávida. Então seria a morte por apedrejamento. Maria não se importa com isso. Ela ouve aquilo do anjo, eu acho que ela nem pensa, ela só quer mesmo servir ao Senhor. Servir do propósito que o Senhor determinou. Como nós lemos, ela era desposada, né? Ou seja, era prometida. Mas ainda, como fala desposada, não era casada com José. Ela só era prometida e noiva, né? Naquela época, eles muitas vezes escolhiam, desde de novos, os filhos faziam certo tipo de aliança entre famílias para que casassem. Eu creio que foi o que aconteceu com Maria e José. Então, ela estava para casar, não estava casada. Maria aceitou o desafio de ser mãe de Jesus, sendo ela ainda virgem, e demonstrou uma profunda, aliás, fé e um profundo amor para com Deus. Eita! Ela creu, ela acreditou no cumprimento da vontade de Deus na sua vida. E teve a felicidade de cuidar do Filho de Deus, o Salvador do mundo. Certamente, Maria conhecia as Escrituras. O que eu vou perguntar agora, né? Aquela pergunta que eu sempre faço: o que aprendemos com essa mulher? O que aprendemos com Maria? Era uma mulher de muita fé. Falei sobre as Escrituras, eu vou falar já sobre isso, né? É uma mulher de muita fé, um amor por Deus. Ela, como acabamos de falar, eu falei anteriormente, ela acreditou naquilo que o anjo estava falando. Mas tem um motivo para ela ter acreditado. Maria, sendo uma mulher da tribo de Judá, certamente seus pais a ensinaram sobre as Escrituras. Ela deve ter ouvido falar na sinagoga também sobre as profecias, principalmente lá descrita em Isaías. Eu vou ler, meu irmão. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Está em Isaías 7,14. Então, Emanuel, Deus conosco. E tem outras profecias, eu achei interessante citar só essa para nosso conhecimento. Então, Maria conhecia. Então, quando o anjo apresentou-lhe a proposta, mais do que depressa, nossa, que propósito maravilhoso, ser a mãe do Salvador. E assim Maria se dispôs a passar por esse privilégio, né? A receber esse privilégio, que nos abençoou, que tem nos abençoado e vai abençoar novas gerações, futuras gerações, porque todo aquele que crê será salvo. Crê e aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Lá em João 1,12 diz, né? Mas a todos o quanto receberam, deram-lhe o poder de terem feito filhos de Deus. Então, quem crê em Jesus se torna filho de Deus. Todas as pessoas do mundo em si são criaturas de Deus, criaturas feitas por Ele. Ele é o Criador e fez todas as coisas, fez a mim, fez você. Mas quando aceitamos Jesus, nós entramos, é como se recebêssemos o DNA de Jesus e assim passamos a ser filhas de Deus, filhos de Deus. Então aí, se você ainda não se derramou diante de Jesus, não conhece ainda esse Jesus, conheça, procure conhecê-lo e se lance aos pés dele, coloque-se diante dele, reconhece como Senhor e Salvador da sua vida. Bem, continuando, o que aprendemos com Maria? Coragem. Ela aceitou a sua missão, mesmo correndo o risco de morrer. Eu lembro um pouco de Esté também. Né? Se morrer, morri. Então, Maria, ela aceita a missão. Você tem aceitado as missões que Deus tem colocado em sua vida? Você tem trabalhado para o Senhor, servido ao Senhor? Ou tem se colocado de uma forma assim, quando te chamam para fazer alguma coisa, para servir ao Senhor, trabalhando com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, mas o grupo de mulheres, você já quer recusar, correr. E muitas vezes ainda culpa a pandemia. Então, repense um pouco. Repense um pouco.
o que está colocando, o que você tem decidido nas suas vidas, na sua vida. Porque servir ao Senhor é um privilégio. E muitos servos como Maria arriscaram suas vidas para cumprir o que o Senhor pediu. Bem, esse texto que nós lemos, então, não lemos ainda não, me empolguei. Humildade, então coragem, ela aceita a sua missão, correndo risco, né, de morrer. Anteriormente nós falamos sobre mulher de muita fé, para aceitar de cara assim, ela nem titubeou, como dizem, né? Ela nem falou bem assim, mas Senhor, escolhe outra, como Moisés fez. Não, Senhor, manda outro. Não, ela aceitou logo. A humildade. Então disse Maria, olha só, a aceitação de Maria. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Está em Lucas 1:38. Então ela se coloca como serva do Senhor. E esse Senhor, ela está com certeza se referindo ao Deus Pai, ao Deus Filho, que já estaria no ventre dela, que ela chama de Senhor. Que maravilha, né? Nossa, eu fico imaginando a alegria dela. Porque, como eu disse, ela conhecia as Escrituras, né? Olha, em nenhum momento, em relação a soberania de Jesus, a soberania de Deus, a soberania da Trindade, no Novo Testamento, principalmente, quando refere-se, né? Não fala diretamente da palavra Trindade, mas como refere-se à Trindade. Bem, continuando a falar de Maria, em relação a isso aí, sempre que aparece nas Escrituras, quem está exaltado é Deus, é Jesus e é o Espírito Santo. E em nenhum momento nas Escrituras, Maria pede para ser exaltada. Ela exalta ao Deus Pai e Deus Filho. Veja o que a Bíblia relata sobre esse assunto, né? Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração aos que o temem. Então, Maria era temente a Deus, temente a Jesus. Ela sabia, ela conhecia as Escrituras. Como é bom conhecer as Escrituras, porque quando a gente conhece, a gente entende. E para conhecer só precisamos de uma coisa: ler e pedir a ajuda do Espírito Santo para nos ensinar. Quem dera que cada uma de nós pudéssemos ser como Maria. Quando eu digo assim, isso é de eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Tu tem dito isso para Deus? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Vou repetir o versículo. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Algumas versões diz, faça-se em mim. Então, o Senhor te abençoe, que você sinta privilégio em servir ao Senhor e aos irmãos, e que se cumpra em você, conforme a palavra do Senhor. Nosso versículo inicial dizia que todos os seus planos, nada pode ser frustrado, o Senhor tudo pode. Coloque-se diante de Deus agora. E se apresente como uma serva que quer realmente servir ao Senhor, mas da forma que Ele quer e não do seu jeito. Tem que ler a palavra e entender a forma que Ele quer que sirva. Por isso que a Bíblia foi colocada em nossas mãos, para que nós possamos entender o que Deus quer de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. E lembre-se, você é uma bênção de Deus. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você todos os dias da sua vida. Amém? Até o próximo vídeo e já vai deixando o seu like. Se inscreva no canal e compartilhe. Deus te abençoe.